Advertência para o povo de Deus. Enquanto nós não tomarmos uma posição com prudência, entendendo a importância, o valor, a necessidade que nós temos da palavra de Deus para a nossa vida com Ele, está verdadeiramente firmada, nós vamos continuar dentro desta vida anátema. Enquanto nós, povo de Deus, não entender o valor da palavra dele, a importância e a necessidade para a nossa vida, enquanto nós, povo de Deus, não cair em si e buscar, priorizando a nossa vida na busca da palavra, no conhecimento dela, vamos continuar no anátema. Enquanto a gente estiver priorizando atrações, festividades, entretenimentos, vivendo esses movimentos, enquanto nós estivermos nesta vida vazia de Deus, dentro dessas solenidades, dessas congregações, desses ajuntamentos, mais preocupado em não perder dia de culto, mais preocupado com a roupa que vai vestir, mais preocupado com a atração que vai ter no culto hoje, mais preocupado com a visão, a revelação que o profeta vai trazer. Enquanto a gente tiver mais preocupado em ver a apresentação do conjunto, do coral, do grupo de mulher, do grupo dos homens, enquanto a gente, povo de Deus, estiver vivendo esta vida formal, mecânica, dentro desse anátema, dessa multidão de sacrifício religioso, de vida religiosa dentro da igreja, enquanto estivermos preocupados no perfil da foto dentro da igreja, no perfil da foto no meio do grupo, enquanto a gente estiver preocupado em colocar a roupa para se apresentar no conjunto, qual a roupa que o conjunto vai se apresentar esse ano, qual vai ser o tema da festividade das crianças. Enquanto o povo de Deus estiver distraído, intertido, levado dentro desse vazio, vai continuar no anátema e vai perecer. Se a gente não entender a grande necessidade que nós temos, a importância e o valor da palavra de Deus para a nossa vida com Deus, a gente vai continuar vivendo dentro dessa maldição, dessa vida de fé em Deus reprovada. Nesses ajuntamentos, nessas congregações que Deus abomina. Vai viver essa vida religiosa, mecânica, formal, preocupada com o exterior, preocupada com a aprovação dos homens, preocupada com a glória dos homens. Enquanto o povo de Deus estiver vivendo dentro dessa direção e não se voltar para a palavra, continua perdido, sendo destruído e se afastando, se perdendo de Deus cada vez mais. Essa é a realidade, irmão. Essa é a realidade. Qual é a prioridade desse povo hoje aí, que diz que está buscando, servindo e adorando a Deus? Qual é a motivação desse povo que diz que está buscando e adorando a Deus? Qual é a prioridade que esse povo tem colocado na sua vida como regra de fé e prática? O que é que esse povo tem se dedicado? Ao que é que esse povo tem dedicado sua vida, consagrado sua vida? É a Deus pela palavra? É não, irmão. É não. Boa noite. Não é a Deus pela palavra, não. Aonde é que esse povo tem centralizado suas vidas, irmão? Não é a Deus pela palavra. É isso que eu quero que vocês entendam. Essa é a advertência que Deus quer que o povo dele escute. O que Deus quer do povo é o conhecimento. O que Deus quer que o povo busque
é o conhecimento, para que o povo não venha a ser destruído. Meninos, levados por todo engano de vento de doutrinas, formulado por homens fraudulentos. Esse é o motivo pelo qual muitos estão mortos com o nome de que vivem. Esse é o motivo pelo qual muitos estão perdidos, reprovados da fé, vivendo uma vida vã, enganados, vivendo o evangelho anátema, sendo negócio de homens, levado por heresias de perdições, por homens fraudulentos, que falsificam a palavra. E o mais triste de se ver, no meio do povo que diz que é de Deus, é o desprezo. O desprezo, irmãos. O desprezo pela palavra, irmãos. Não tem como alguém dizer que é de Deus. Não tem como alguém dizer que está em Deus, se não tem o amor pela palavra. Quando se perde o amor pela palavra, é porque está afastado de Deus. Quando Jesus disse lá em Mateus 24, que o amor de muito esfriará, Jesus não estava falando de um amor de uma pessoa para outra. Jesus não estava falando do amor melancólico, amor de paixão, amor entre homem e mulher. Jesus não estava falando desse amor. O contexto ali está falando do amor no sentido da dedicação à palavra. O amor que Jesus fala que vai esfriar é a prioridade do povo na palavra, é a perseverança na palavra, é a prudência e a dedicação na palavra de Deus. Amar a Deus é isso. O próprio Jesus vai dizer, João 14, 23, quem ama a Ele é quem guarda a palavra dele. E é esse amor que ele diz que vai esfriar. O amor que vai esfriar é o amor pela palavra, por Deus. É a falta de interesse, é o desprezo. E isso está acontecendo, vem acontecendo há muito tempo. E cada dia mais está mais abrangente. Vai analisar essa multidão que diz que é de Deus dentro das congregações, dentro das igrejas, dentro dos ajuntamentos. Vai observar qual é a causa e o motivo que leva eles a essa congregação. Vai observar o que é que está lá dentro como prioridade para o povo. Não é a palavra. O povo não é motivado a buscar a palavra. Analise o que é que esse povo está priorizando, sendo devoto, sacrificando sua vida em penitência, dedicando sua vida, consagrando e devotando sua vida. Não é a palavra. Se tem uma coisa que não tem no meio desse povo, é a palavra de Deus. Eles usam a palavra para maquiar os seus sermões. Eles usam a palavra para viver a mentira e o engano de que estão buscando em Deus. Só que não. Eles usam a palavra para criar os seus teatros. É o cartão de entrada, a palavra, onde eles criam o cenário usando a palavra. Mas eles não estão amando, nem se interessando, nem se conduzindo, nem se guiando, nem estando tendo o prazer na palavra. Meus amados irmãos, aquilo que está lá em Salmo 1, bem-aventurado o homem que tem prazer na palavra, e nessa palavra medita de dia e de noite. Se tem uma coisa que essa multidão que diz que é de Deus não tem, é o prazer na palavra. E isso é notório, irmão. Vai levar uma instrução dentro da palavra, eles não querem. Eles desprezam, rejeitam. Eles não suportam a palavra. Nós temos que rever os nossos valores, irmãos. Nós temos que examinar nós mesmos para ver se estamos na fé verdadeira em Deus
ou se não estamos reprovados. Nós temos que ser prudente, priorizar a nossa vida, cuidando para a nossa vida, nosso viver, está na doutrina de Cristo, na palavra de Deus. Nós temos que estar perseverando, sendo fiel até a morte, não negando o nome do Senhor e guardando a palavra dele. Não tem vida com Deus, não tem adoração para Deus, não tem comunhão com Deus, se não tem a palavra. Esse povo precisa acordar, despertar. Eu me despertei porque eu fui buscar o alimento para a minha alma, para que eu não viesse a estar doente, para que eu não viesse a enfraquecer, para que eu não venha morrer. Morrer é perder a comunhão com Deus. Ninguém tem comunhão com Deus por nenhum outro meio. É aqui. É pela palavra, na palavra. Vida com Deus é pela palavra e na palavra. E hoje eu estou aqui firme, de pé. Buscando sempre ser constante e abundante. Combatendo o bom combate da fé. Guardando e brindando, protegendo minha mente com a palavra de Deus no meu coração, para não pecar contra Deus, para não me desviar dele, para não abandonar a esperança, a fé e a promessa, para não viver a mentira, desviado de Deus, pensando que estou em comunhão com ele, para não viver a mentira, estando morto e separado de Deus, pensando que estou vivo na comunhão com ele, para não viver o engano e a mentira, adorando a Deus em vão, vivendo sacrifícios de tolo, sendo instruído em doutrinas de demônios, desviando-se da fé, seguindo o evangelho anátema. Eis a nossa necessidade de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que a gente possa resistir e suportar as investidas do diabo, combatendo o bom combate da fé, com a espada do Espírito, que é a palavra. O diabo, ele tem ciladas, astutas ciladas. Quantos estão aí dentro? Caiu nas ciladas de Satanás? Quantos estão novamente escravizados por Satanás? Quantos novamente estão na mentira do diabo? Por meio das suas astutas ciladas, da sua astúcia, por esse povo estar perdido do entendimento de Deus, voltam a viver nas trevas, porque não estão guiados pela luz, que é a palavra de Deus, para nos guiar neste mundo para uma vida com Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se tem uma coisa que não está guiando esse povo, é a palavra de Deus. Esse povo, dentro das religiões, das instituições religiosas, das denominações religiosas, não estão guiados por Deus, pela sua luz, que é Jesus, a palavra dele. O povo está perdido de Deus. O que falta para esse povo voltar a ter a vida com Deus é dar ouvido à palavra de Deus. Isso acontece ao longo dos séculos. Deus, o próprio Deus, levantou há 500 anos antes de Cristo. O próprio Deus usa o profeta Ezequiel, capítulo 37, para divertir o povo. Diante da sua vida maldita, o povo estava morto, com a vida espiritual dentro de uma decadência em relação a Deus. Deus usa o profeta Isaías para divertir o povo, como Deus está usando hoje, não mais Isaías não, Ezequiel. Como Deus está usando hoje, não mais o profeta Ezequiel, mas os profetas dessa geração presente, eu, você, que estamos em Cristo, pregando a palavra dele. Somos nós os profetas da época.
Não é mais Jeremias, não é mais Isaías, não é Paulo, nem Pedro, nem Tiago. Somos nós, os apóstolos e profetas do século presente que Deus está usando para levar a palavra dele. Se você der uma analisada lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, você vai ver lá um contexto onde Deus usa o profeta para advertir o povo. E Deus leva o profeta a ter uma visão de um vale de ossos secos, para que, através dessa visão, Deus mostrasse o profeta como estava a situação do povo dele, para que ele fosse levar a palavra de Deus conhecendo a situação. E Deus usa o profeta Ezequiel para advertir o povo, dizendo: ossos secos, sequíssimo. Isso se refere à condição espiritual do povo em relação a Deus. Está igual e pior hoje. Deus, através do profeta Ezequiel, capítulo 37, adverte o povo a dar ouvido à palavra dele, para que voltassem à vida com Deus, porque estavam mortos. Hoje, o que é que o povo vive? Os seus movimentos de culto, os seus rituais solenes, como se aquilo fosse meio de graça para a vida com Deus. Não adianta viver campanha de avivamento, culto de avivamento, não adianta campanha para nenhuma restauração. O que restaura a vida do homem, o que aviva a vida do homem com Deus, o que leva o homem a ser vitorioso, ser próspero, estar na bênção, não é campanha de vitória, não é campanha de bênção. O que leva o homem a sair da maldição e ser liberto, não é campanha de quebra de maldição, nem é campanha de libertação. O que leva o homem a estar na bênção de Deus, a estar na vida com Deus, é a palavra. E essa palavra tem que vir ao nosso entendimento, para gerar em nós a vida de Deus. A palavra é a semente que tem que ser plantada no seu e no meu interior, e tem que crescer e frutificar para a vida de Deus ser gerada. Portaria? Para a vida de Deus ser gerada. Nós precisamos entender isso, irmãos. Portaria? Não. Teve uma gritaria aqui, mas foi ali na esquina. Foi ali na esquina ali. Senhora? Já vem, porque quando é assim já é programado. Mas não são esses noiados que ficam aqui não, porque esses aqui só faz aqueles furtozinhos simples, só dormir ali e fumar. Eles são nessa doideira. Mas tá tranquilo aqui no momento. Estão entendendo, gente? Eu estou aqui do trabalho. Ó. Vai dar meia-noite. Nessa noite de sábado, já pegando a madrugada do domingo. Estou aqui no trabalho. Estou ministrando aqui a palavra de Deus. Para você que está aí ouvindo e que vai assistir esse vídeo depois de gravado. Mostrando a você a importância de você priorizar na sua vida a busca do conhecimento da palavra para viver uma vida guiado na direção de Deus verdadeiramente, andando com Deus com entendimento naquilo que Ele nos ensina pela sua palavra. E o profeta Ezequiel, Deus vai usar ele para chamar o povo a essa responsabilidade, para o povo voltar à vida, porque o povo estava morto. E Deus usa o profeta para dizer ao povo de Israel, na simbologia do vale de ossos secos: ossos secos, ouve a palavra do Senhor para que viva. É isso que Deus quer
desses ossos secos que estão aí aglomerados dentro dos ambientes, nessa grande multidão congregados, perdidos e mortos da vida com Deus, da comunhão com Deus. Porque esse povo está priorizando a preocupação dele, a motivação deles, não é a palavra, é a festa na igreja, é a apresentação do conjunto, é o pregador de fora, é o aniversário de grupos, é a homenagem a fulano e a ciclano. O povo está vivendo o culto de louvor, o culto da marcha, o culto da campanha. O povo está vivendo hoje entretenimento dentro das igrejas. Não é isso que nós devemos ser motivados a congregar, estar no lugar congregando. Não é para isso. Não é para viver a social no meio religioso. Não é para viver a conveniência dentro dos entretenimentos religiosos, dentro dos ambientes chamados igreja. Nós temos que ser motivados a congregar se tiver a palavra para nos alimentar. Eu não me submeto a passar 2 horas dentro de uma formalidade de culto para assistir às apresentações, para assistir esse culto que o povo vive hoje, mecânico. Vem o conjunto, vem o coral, canta o cantor, vem agora o grupo disso, vem agora o profeta trazer uma revelação. Não! Eu não me submeto a estar dentro de um ambiente congregado com pessoas que não amam e nem são motivados à palavra, para viver a formalidade religiosa, para cumprir a tabela da obrigação religiosa, para viver a social religiosa. Eu não me submeto mais a isso. Ai de mim se eu dependesse de igreja, de estar dentro de grupo algum para ser de Deus. Ai de mim se eu dependesse de algum líder para a minha vida com Deus. Eu não dependo disso. Eu dependo da palavra, do conhecimento. E isso eu tenho. Eu estou aqui agora, estou me alimentando de Deus. Eu estou aqui agora, estou cultuando a Deus. Eu estou aqui agora, estou buscando a Deus. Eu estou aqui agora no meu trabalho, estou adorando a Deus. Mas o que é que o povo é formado no entendimento? Não, para buscar Deus tem que ir para a igreja. Para adorar a Deus tem que estar no grupo na igreja. Para estar em Deus tem... Não, gente. Vocês estão sendo desviados do conceito, dos princípios, da verdade de Deus. Vocês estão vivendo uma vida vã, anátema. O povo está mais preocupado com a selfie na igreja. O povo está mais preocupado com a foto com o grupo da igreja. O povo está mais preocupado em tirar foto do conjunto da igreja, do culto da igreja. O povo está mais preocupado na roupa que vai para a igreja. O povo está mais preocupado com a festa do coral, do conjunto, do grupo de homens e de mulheres da igreja. O povo está motivado a ir à igreja, porque hoje tem um profeta, tem um pregador, hoje tem visão, tem a campanha, tem um culto da marcha. O povo está mais motivado a ir para as igrejas porque tem atração e entretenimento. O povo está distraído, perdido de Deus. Uma vida afastada de Deus por não ter o entendimento, por não estar sendo formado no conhecimento. E eu acho interessante que o próprio Deus, lá atrás, antes de Cristo, vai usar o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece, foi destruído, porque lhe faltou o entendimento e desprezado o conhecimento. Eu acho interessante, irmãos, o que Deus mostra para nós, para a vida com Ele. Deus não mostra uma vida com Ele dentro de culto, dentro de sacrifício religioso, dedicando e centralizando, exclusivizando sua vida dentro de uma devoção, dentro de consagração a trabalhos religiosos, dentro de nenhuma igreja ou religião. Deus não mostra esse caminho para a vida com Ele. O caminho que Deus mostra para a gente viver para Ele, amar a Ele, adorar a Ele, servir a Ele, estar firmado nele, é a palavra. Nós temos que buscar cada dia mais conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Oséias 6,4.
Deus vai dizer isso, o povo de Israel, o povo de Judá, o profeta Oséias. O povo precisa entender que vida com Deus não é dentro de nenhuma vida formal religiosa. Vida com Deus é por meio do conhecimento da palavra. Oséias capítulo 6, versículo 6 e o 7. Porque eu quero misericórdia, não sacrifício. Eu quero o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Conheçamos e prossigamos, versículo 3, Oséias capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você jamais vai conhecer o Senhor dentro de culto, dentro de movimento, dentro dessas campanhas, dentro desses pactos, dentro desses votos feitos nas igrejas. Você jamais vai conhecer o Senhor e aprender de Deus dentro dessa vida formal, nas religiões de entretenimento, de atrações, de festividade, de movimento. Você só vai conhecer o Senhor quando você se dedicar a buscar o conhecimento dele. O que lhe motivar, o que deve lhe motivar é buscar aprender de Cristo. Jesus disse: aprendam de mim. Por que eu preciso aprender de Cristo? Para não ser levado pelo engano. Por que eu preciso conhecer a verdade? Para poder ser liberto da mentira. Por que eu preciso estar firmado na verdade? Para que a minha vida com Deus seja verdadeiramente. Para que a minha fé seja aprovada. Para que eu não venha a ser mais um perdido da vida com Deus, achando que estou servindo a Deus, adorando a Deus em vão, porque não estou me conduzindo pelos preceitos do Senhor, mas pelos preceitos dos homens, que criam suas regras, criam suas normas, criam seus mundos de Deus, onde o povo está preso dentro desse mundo mentiroso, que diz que é de Deus, dentro dessas casas que dizem que é de Deus. É o mundo falso de Deus, por onde o diabo vai levar muitos à perdição, pensando que estão indo para a salvação. Quantos estão vivendo um mundo falso, mentiroso, na perdição, achando que estão na verdade e indo para a salvação? Quantos? Por quê? Porque não são prudentes, não analisam a doutrina, não são zelosos, não amam e nem se interessam pela palavra. Olha a causa pela qual muitos vão ser condenados. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo, leia a partir do 10, o 11 e o 12, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ler aqui para você, olha o que está revelado para a gente lá, olha que verdade que você precisa conhecer. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo, vamos ler o versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Esse é o motivo, irmão. Porque muitos vão ser condenados, porque não creram, não receberam a verdade, não foram prudentes, não cuidaram da sua vida e da doutrina para se manter na salvação, não perseveraram no amor a Deus pela palavra. Por isso que vão ser condenados, que vão ser levados ao desprezo, à vergonha e à decepção eterna, porque não foram prudentes, viveram na mentira, pensando eles que estavam na verdade. Você acha que essa multidão de pessoas dentro da religião estão achando que estão perdidas? Estão achando que estão desviadas de Deus? Vocês acham que essa multidão dentro das religiões, não importa qual seja ela, vocês acham que essas pessoas estão vivendo essa vida escravizada,
robotizada, alienada, na dependência, como se fosse para Deus. Vocês acham que eles estão ali pensando e eles estão vivendo achando que é para o diabo? Eles estão vivendo achando que é para Deus. Eles estão vivendo na esperança de que vão para o céu. Eles estão vivendo achando que estão adorando a Deus, que estão seguindo a Deus. Eles dizem que são de Deus. Vocês acham que essa multidão de pessoas dentro da religião está vivendo ali achando que está perdida? Elas estão entendendo que estão salvas. Mas não estão. Salvação não é dentro de religião. E outra coisa, é muito importante observar isso. Ninguém pode servir ao Senhor, estar na fé verdadeira, dentro de nenhuma religião. Ou você renuncia à religião, ou renuncia a Cristo. A religião é um caminho oposto a Cristo. Ninguém pode seguir a Cristo dentro de uma religião. Foi isso que o apóstolo Paulo ele fez. Para ele seguir a Cristo, estar em Cristo para a vida eterna, Paulo teve que renunciar os valores, os princípios, o zelo, a devoção, a tradição da religião que ele vivia, farisaica. Paulo teve que renunciar. Isso está na Bíblia. O próprio Paulo fala isso. Filipenses capítulo 3, dá uma lidinha lá do 4 ao 8. Paulo vai dizer que considerou como esterco. Teve que perder tudo que ele tinha como valor para a vida com Deus, que ele vivia na religião. Ninguém pode viver uma vida em Deus por meio de Cristo estando na religião. Por que, irmão Wellington? Porque a religião ela é contrária a Cristo. A religião já começa a ensinar você errado. Faz você entender que você tem que buscar a Deus pela religião. Já tira você de Cristo, porque o caminho para você chegar a Deus e encontrar Deus não é a religião, é Jesus. A religião já conduz você na mentira, fazendo você pensar que você tem que estar na casa de Deus, que é o lugar para você estar em Deus, que é o lugar para você adorar a Deus dentro de uma instituição, denominação religiosa, como se fosse um ambiente para você centralizar a sua vida com Deus nesse ambiente. Já vai de encontro a Cristo, porque Jesus disse que Ele é o caminho, que Ele é o alicerce, que nós devemos estar nele, a palavra dele em nós. Jesus disse que nós é que somos casa de Deus. Jesus não colocou nenhuma instituição religiosa. Então a religião é contrária a Cristo. Tudo que é ensinado dentro das religiões vai tirar você da verdade do Evangelho. Se você quiser examinar, você vai perceber isso. Agora você tem que ser prudente. E você tem que entender o valor da palavra de Deus para a sua vida. A necessidade que você tem, se você quer uma vida com Deus, para a salvação, você tem que entender a necessidade que você tem de buscar, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor pela sua palavra. Você deve ser motivado a ir para algum lugar, congregar, se tiver a palavra. Não é para viver o entretenimento e as atrações da conveniência religiosa, dentro das sociais, nos ambientes religiosos. Você tem que ser motivado a buscar o conhecimento de Cristo, aonde estão pregando a palavra dele, levando verdadeiramente a doutrina dele para instruir o povo, como discípulo de Cristo, não como discípulo de igreja, que é isso que o povo tem sido feito. Dentro das religiões, vocês estão sendo formados discípulos das religiões, não de Cristo. O evangélico é discípulo das igrejas evangélicas. O católico é discípulo da igreja católica. O mormon é discípulo da igreja de Mormon. O espírita é discípulo do sistema religioso espírita. E por aí vai, irmão. Agora você tem que ser cristão, discípulo de Cristo. Não é estando dentro de nenhuma igreja, é estando em Cristo. E a palavra de Cristo em você, norteando, guiando, orientando a sua vida para com Deus verdadeiramente. Foi Jesus quem disse isso. Se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Foi Jesus quem disse isso. Eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Esse edifica a sua casa na rocha. A minha vida deve estar edificada em Deus, alicerçada em Deus,
no alicerce e no fundamento da minha fé, que não é uma igreja, é Jesus, a palavra dele. Então, meus amados irmãos, saia do meio dessa multidão que está morta com o nome de que vive. Busque a palavra de Deus para que tenha vida com Deus. Sabe o que falta nesse povo de hoje? A atitude que teve o povo lá no tempo do sacerdote Esdras. Dá uma lidinha lá o que está revelado no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 1 em diante de Neemias. O texto vai dizer que o povo se reuniram, tudo num só propósito, porque sentiram a necessidade da palavra. E chamaram ali Esdras, o sacerdote, para que ministrasse a palavra para eles. Eles queriam ouvir a instrução de Deus para a vida deles. Hoje o povo precisa ter essa atitude, essa fome, essa sede e sentir essa necessidade para receber a vida de Deus novamente. Aqueles que estão mortos, reviver novamente. Isso só vai acontecer quando você sentir a necessidade, a fome e a sede da palavra e buscar se alimentar e beber dessa palavra para ter vida com Deus novamente. Dentro desses cultos, você vai continuar morto, mas que você receba essa instrução para a edificação da tua vida de fé em Deus, para que tu estejas verdadeiramente aprovado na fé, firme no Senhor, caminhando na esperança, fazendo o bom combate. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, medita na palavra, prioriza na tua vida um tempo para buscar ler a palavra. A partir de Cristo, o Novo Testamento, as cartas apostólicas, vai aprender de Jesus, irmão.